Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende, aquele bate-papo semanal que a gente trata dos assuntos do mercado financeiro. E que semaninha tivemos, rapaz! Tem muita coisa para a gente conversar hoje com o Lori Bianco. Tudo bem, Lori? Bem-vindo. Tudo bem, Rafa? Beleza, Cadu? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. E vamos em frente que tem bastante coisa para falar. Vamos nessa. Cadu Wing, também com a gente aqui em mais uma semana. Fala, Cadu, beleza? Fala, Rafa. Fala, Lori. Prazer estar aqui novamente. Uma semana bastante conturbada para a gente poder comentar aí os principais eventos que mexeram com o humor do mercado. Pois é, tivemos uma semana muito complicada de fato. Na última sexta-feira, o Ibovespa acabou perdendo 1,34%, só que depois de ter chegado a ceder quase 4% com os rumores aí da saída do ministro Paulo Guedes do governo, né? Mas, claro, também com a preocupação fiscal ainda no radar, os investidores mantiveram aí o alerta aceso, mas é importante registrar que o Ibovespa fez a sua pior semana desde o auge da pandemia, lá em março de 2020. E o que garantiu todo esse caos, toda essa volatilidade ao longo dos últimos dias foi a discussão sobre o eventual furo no teto de gastos. Depois, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma entrevista junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que confirmou que fica no governo, tentou dar explicações sobre os motivos que levaram o Ministério da Economia a aventar a possibilidade deste furo no teto de gastos. A gente vai conversar muito sobre isso. Traga as opiniões e as impressões do Cadu Wing para a gente começar a nossa roda. Vamos lá. Essa semana foi uma semana bastante conturbada, como você falou. O Ibovespa fechou com uma queda de 7,28, se tornou a bolsa com o pior desempenho no mundo, e tudo isso ocasionado aí por essa turbulência fiscal e política que a gente já vem comentando há um bom tempo, né? Dizendo que isso daí vai ser o principal diretriz do mercado, que inclusive tem feito a Bolsa Brasileira se desviar, inclusive, dos momentos mais favoráveis quando a gente observa as bolsas internacionais, né, seguindo num ambiente um pouco mais positivo. Vou falar rapidamente sobre o cenário externo. Acho que a principal pauta dessa semana, sem dúvida nenhuma, é referente à política no Brasil. Mas falando um pouquinho sobre o cenário externo, a gente teve alguns dados positivos. Falando de Europa, né, a gente continuou tendo ali expansão com os dados do PMI, mostrando que a economia ela continua ganhando força. Na China, a gente continuou com a preocupação em relação à Evergrande, então ainda há dúvida sobre a capacidade dela honrar os pagamentos, né, que vem vencendo boa parte da dívida dela agora. Isso mexeu um pouco com o mercado, depois trouxe um pouquinho de alívio novamente, quando anunciou que faria ali normalmente o pagamento de uma parte de uma dívida que venceria já no final de semana. A gente teve dados do PIB da China, um pouco abaixo do que era esperado, ficou em 4,9% de crescimento no terceiro trimestre, a estimativa era de 5,1%. Por outro lado, os dados do varejo surpreenderam positivamente, com um ganho de 4,4%, enquanto que a expectativa era de 3,4%. Nos Estados Unidos também é bom ressaltar, a gente teve um dado importante referente a emprego. Então, toda quinta-feira a gente tem o número de auxílio-desemprego que são solicitados na semana. Foi um número de 290 mil, foi o menor número desde o início da pandemia. Então mostra aí uma boa recuperação no mercado de trabalho, e esse tem sido um dos principais pilares da política do Fed em relação à taxa de juros. Então isso traz também aquela expectativa do tapering, da redução dos estímulos, e talvez já em 2022 que o Fed comece a elevar a taxa de juros, uma vez que a inflação ela vem se mostrando muito persistente, e é importante ali que se mantenha a inflação ali no médio prazo, no horizonte mais relevante, dentro do controle ali do Fed. E falando de Brasil, né, acho que foi a principal turbulência que a gente viu aí no mercado, se deu referente ao lado fiscal, falando, né, principalmente do teto de gastos, da PEC dos precatórios, e o que a gente teve de anúncio, né, nessa semana. Basicamente, o governo está anunciando ali um valor de R$400 para o Auxílio Brasil, que seria o programa que vem a substituir o Bolsa Família.
esse valor de R$400 ele seria um valor mínimo e a ideia é colocar, né, uma parte desse custo fora do teto de gastos. Então isso trouxe novamente toda aquela polêmica, aquela questão sobre, né, uma manobra fiscal dentro de um ano político que coloca em risco, né, toda a trajetória econômica lá na frente. E fora isso, para somar ainda mais pólvora nesse caldeirão, a gente teve um anúncio da saída de 2 nomes importantes da equipe econômica do governo, que foi a saída do Bruno Funchal, do Tesouro Nacional, e da Gildenora Dantas, que também pediu para sair junto com seus secretários adjuntos. Então isso trouxe ainda mais preocupação, né? Se especulou, inclusive, que o Paulo Guedes pediria demissão, isso fez com que a Bolsa acelerasse ainda mais as quedas, a gente observou isso muito bem na sexta-feira, e logo depois, como o Rafael comentou, o Bolsonaro ele veio a público junto com o Paulo Guedes para acalmar um pouco o humor ali do mercado, tentando trazer um pouquinho mais de segurança, anunciando ali que ele não sairia e tentando trazer um pouco mais de informação de como que seria esse Auxílio Brasil, né? De onde que sairiam esses recursos. É bom lembrar que a gente ainda teve nessa semana, né, a questão dos caminhoneiros que vem organizando uma greve para o início de novembro. E o Bolsonaro fez uma fala, acho que na quinta-feira, anunciando que faria um auxílio para o diesel, para auxiliar o custo, né, que a gente vem vendo do aumento do preço na bomba. Então, tudo isso traz ainda mais incerteza. Esse auxílio, né, ele adicionaria mais um custo para o governo. Então, novamente, levanta a bandeira aí sobre o lado fiscal. E essa pauta ela vai ficar no radar do meu ponto de vista aí até que se passe as eleições. Então, é um ponto importante para a gente continuar observando, né? A gente já comentou aqui referente a coisas que a gente viu no passado, aquela expressão que era utilizada das pedaladas fiscais, da contabilidade criativa, e tudo isso parece ser um pouco parecido com o que a gente já teve no passado. Um outro ponto bastante relevante na PEC dos precatórios é uma alteração também no cálculo do teto de gastos, né? Hoje, como que funciona? Ele é reajustado sempre considerando de junho do ano passado até julho desse ano. E a ideia do governo é fazer o quê? É alterar essa janela de janeiro a dezembro. Isso vai abrir um espaço de mais ou menos 32 bilhões no orçamento, já que a inflação ela continua persistente. A tendência é que para o final do ano ela feche um pouco acima do que os 12 meses acumulados até o meio desse ano. Então isso seria uma manobra, né, para que você tenha recursos para literalmente fomentar esses programas sociais que o governo vem tentando trazer, que a gente sabe que tem um cunho político e eleitoral, né, já que isso pode melhorar a popularidade do governo. Então, tudo isso traz essa preocupação, porque você está mudando a regra do jogo, assumindo, né, despesas sem estar muito claro de onde vai sair. E é bom lembrar que a gente ainda não tem definido a reforma da Previdência, inclusive o relator chegou a dizer essa semana que não vai tributar os dividendos, e essa seria uma fonte de recurso para tentar exatamente fomentar esses programas sociais que o governo pretende implementar, né, já para o ano que vem. Então, tudo isso fez com que a nossa Bolsa tivesse uma queda acentuada e fazendo com que os investidores adotassem uma postura cada vez mais cautelosa, fazendo a nossa taxa de juros disparar. Importante lembrar que na próxima semana a gente vai ter aí a decisão do Copom e certamente essa indefinição fiscal vai interferir sobre a tomada de decisão lá dos integrantes da política monetária. E de fato, tudo isso mexeu demais com o humor do mercado. A gente tem movimentações extremamente voláteis, né? A gente tem o DI, por exemplo, batendo 11,5% lá para janeiro de 2025. Janeiro de 2027, 11,85%, troço inimaginável. Nós chegamos a ter, inclusive, um circuit breaker, né?
com essas oscilações do DI na manhã desta sexta-feira, né? O que tudo isso leva a gente a entender, Lori, é que não dá mais para o mercado ficar à mercê dessas movimentações políticas, né? É impressionante o quanto isso está mexendo, o quanto isso está movimentando negativamente a Bolsa. Era para estarmos em um patamar muito mais adequado ao ritmo mundial. E só para embasar ainda mais o que eu vou te colocar, perceba-se o dólar, né? O dólar é a moeda dentre os emergentes que mais, o real em relação ao dólar, a moeda que mais caiu. Foi um tombo de 0,65 nessa sexta-feira, né? Fechamos a 5,62, chegamos a tocar 5,75, rapaz, imagine. E tivemos um alívio depois, porém, a alta foi de 3,22. Lori, como é que você analisou essa semana e como a gente consegue blindar nossas carteiras dos nossos investidores para essa movimentação tão grande? É isso aí, Rafa, é isso aí, Cadu. O Brasil e sua peculiaridade política, né? Aquilo que eu sempre digo, sempre que eu estiver por aqui eu vou comentar exatamente isso. Parece que a gente vive uma crise que vai além da crise que vem de fora, né? Então a gente tem que olhar todas essas questões, esse cenário externo e aqui no nosso cenário ver além de o que isso pode atingir, ainda tem a questão política que vai trazer nervosismo. Então, assim, a gente escutou aí o Cadu falar, né, contabilidade criativa, manobras ali para poder gerar ali uma medida populista, né, para poder conseguir angariar votos na corrida eleitoral. Parece que a cada 3, 4 anos a gente escuta a mesma coisa aqui no Brasil, né? O que eu estou olhando o que a gente está olhando aqui na parte comercial para poder fazer as indicações para os clientes. Aproveitando esse momento de alta de juros, de taxa Selic, né, inclusive aqui na próxima quarta-feira a gente vai ter a divulgação desse aumento da Selic, que deve vir ali acima de 1%, deve ir a 1,25%, né? A Selic pode chegar a 7,5% já essa semana. E isso tem entregado boas oportunidades na renda fixa. Tá? Então, basicamente, o que eu estou indicando é cautela e seletividade para o cliente que quer bolsa. Tá? Cautela e seletividade, porque a volatilidade vai continuar muito forte. Mas realmente tem algumas empresas sólidas, bem conhecidas aí do mercado, que podem trazer oportunidades pontuais. A gente precisa avaliar o perfil desse investidor, a gente precisa avaliar os objetivos que esse investidor tem para o curto, médio e longo prazo, quanto do patrimônio ele pode estar ali fazendo uma recomposição em ações, tá? E olhando, sem dúvida nenhuma, para as oportunidades na renda fixa. Então, a gente tem hoje alguns títulos pré-fixados, que são títulos mais curtos aí, para 1, 2 ou 3 anos, que estão chegando ali a oferecer taxas de 1% ao mês. Ou seja, você consegue ter uma rentabilidade razoável sem precisar correr aquele risco daquela volatilidade que tem no mercado de ações. Então, existe bastante essa diversificação que a gente consegue entregar, olhando mais para a renda fixa, a gente consegue entregar aí uma forma de blindagem, como você comentou, né? Você não precisa... Hoje, o custo de oportunidade que a gente tem na renda fixa, ele está compensando, sempre olhando ali o perfil do investidor, os objetivos que ele tenha, a gente consegue ter um pouco mais de segurança olhando para essas oportunidades que surgem aí na renda fixa. O interessante é a gente observar que estamos num momento de imprevisibilidade, né? Porque se nós tivéssemos algo um pouco mais palpável de um cenário político-econômico, pelo menos os próximos 2, 3 meses, eu diria, a gente conseguiria ter uma visão um pouco melhor sobre as possibilidades de investimentos, até para ter uma proteção um pouco mais consistente, né, Cadu? Mas essa total falta de previsibilidade é que deixam as coisas muito nebulosas. Por exemplo, a gente sabe que tem um ano eleitoral em 2022, então vamos tentar ali para os títulos que vencem mais ou menos nesse prazo, vamos tentar proteger a carteira do cliente, vamos buscar alguma coisa um pouco mais defensiva. Só que o negócio está bagunçado desde o início, né? Desde agora. Então, essa previsibilidade vai por água abaixo a cada declaração, a cada suspiro que vem de Brasília. Com certeza. E dentro disso, assim, reforçando um pouco do que a gente já falou no passado também, isso abre oportunidade, né? A gente sabe que nesse momento de volatilidade, como eu já comentei, o preço, né, dos ativos, ele deixa de refletir o real valor, né, das empresas, e isso acaba abrindo espaço. O que não quer dizer, né,
que você não pode ter perdas, né, oriundas aí de um aporte em renda variável. Mas, sem dúvida, para quem tem perfil e que esteja adequado também ao horizonte de investimento, certamente acaba sendo uma oportunidade de você entrar, né, ou de repente repor aquela parcela do seu patrimônio que seria ali investido em renda variável. É importante e fundamental ressaltar que isso tem que estar muito adequado ao perfil, né? A gente não tem que ficar tentando adivinhar onde é que é o fundo do poço, então normalmente esses movimentos a gente vai fazendo, né, de maneira gradual. Então, em determinado momento que você percebe ali uma desvalorização mais significativa do mercado, você aporta mais um pouquinho, daqui a pouco ela cai um pouco mais, você vai lá e coloca mais um pouquinho, e da mesma forma esse movimento tem que ser feito quando a gente tem uma valorização, como a gente comentou lá atrás, quando a Bolsa estava a 130 mil pontos, né? Se não era o momento de repente, reduzir parte dessa exposição, já que a gente sabia que o cenário político e fiscal ele vai seguir, de certa forma, incerto. Falamos isso aqui em alto e bom som. A Bolsa bateu num teto, um teto que já foi testado, é hora de realizar. Falamos aqui, podem procurar o podcast lá de junho, que isso foi falado aqui. Quem esteve ligado no Conversa que Rende, com certeza ganhou dinheiro. Exatamente. E esse ponto, né, acho que é o principal. É você estar sempre fazendo o monitoramento da carteira, sendo bem assessorado e fazendo esse equilíbrio. Obviamente, em momentos que você tem uma previsibilidade um pouco maior, a gente acaba tendo uma predisposição a ter um investimento dentro de um horizonte, um cenário um pouquinho mais claro. Quando as incertezas elas são maiores, né, dependendo do perfil, o que você faz? Você adota uma postura um pouco mais defensiva. Como que a gente faz isso? A gente aumenta um pouquinho da liquidez da carteira para ter um saldo, né, financeiro disponível para aproveitar essas oportunidades, que nesse momento vão aparecer essas oportunidades. Para quem quer trazer um pouco mais de equilíbrio para a carteira, você pode sim migrar mais para a renda fixa. Então a gente, como o Lori comentou, né, a taxa de juros ela vem subindo, a projeção que a gente vem falando, né, já tem gente falando para o final do ano de Selic a 8,5%, 8,75%, tem gente já falando que talvez chegue a 9%, dado esses ruídos fiscais. Então acaba sendo também uma oportunidade de você ter um investimento conservador com uma rentabilidade boa, né? Diferente do que a gente tinha se a gente voltar aí a 1 ano e meio atrás, quando as taxas de juros estavam lá a 3,5%. Então, acho que o ponto principal é essa diversificação, e a diversificação também ela vai não só pela classe de ativo, mas também pela regionalidade, né? Então, também é importante o investidor ele ter uma parte do patrimônio dele que não esteja atrelado ao Brasil. A gente comentou isso lá atrás também, já desde o final do ano passado a gente vinha falando que era importante você ter uma exposição em ativos não atrelados ao Brasil. Então, você tem veículos para você investir lá fora, né? Através de fundos, através das ETFs, né? As próprias BDRs acabam sendo um mecanismo de você conseguir ter parte do seu patrimônio dolarizado ou, né, ligado a outras empresas e não exposto ao cenário nacional, que a gente sempre sabe que em ano de eleição acaba sempre sendo um ano complexo, né, quando a gente olha para o lado fiscal e para o lado econômico. Então, isso sempre impacta, né, na maioria das vezes de forma negativa, as bolsas, até que a gente tenha mais claro, né, do que se projeta lá na frente, de qual vai ser a trajetória da próxima equipe econômica, do próximo governo, até que isso se torne um pouco mais transparente para o mercado de maneira geral. A gente sabe que essa incerteza ela vai interferir na precificação dos ativos no mercado. E eu acrescento essas sugestões que são excelentes, né? A gente tirar um pouco do risco aqui de dentro, né? Faz todo sentido. É realmente fundamental a gente buscar diversificação, até mantendo a mesma estratégia, né? Não é deixar de buscar a renda fixa, não é deixar de buscar, por exemplo,
a renda variável, não, é somente as estratégias que precisam ser distintas nesse momento. Agora, eu acho que dentro do próprio portfólio é interessante a gente tentar proteção também em outros ativos, né? Por que não pensar, por exemplo, em criptomoeda? Ativa lá um pouquinho do seu portfólio. Por que não pensar, por exemplo, em ativos que são dolarizados, basicamente? Por exemplo, na semana passada a gente teve 2 ações que subiram, em meio às quase 97 que caíram. A gente teve, por exemplo, ações da Suzano subindo, né? Que são uma empresa que tem lá o seu negócio cotado em dólar. A gente teve a Klabin também subindo. Então, é interessante manter esses 2 investimentos aí em carteira para que eles consigam amortecer esse tipo de volatilidade, né? Porque quando a bolsa cai, quase que ato contínuo, o dólar sobe. Então, é interessante observar, é interessante ter esse tipo de amortecimento, chamado hedge, que a gente fala nas carteiras, né? E ficam aí como sugestões para que você possa observar com calma, aconselhe-se com o seu assessor de investimentos, converse com ele, observe as melhores estratégias, mais do que nunca, né? Bom, quando a bolsa está subindo, aí é fácil, né? É muito mole você ser um ótimo assessor de investimentos, é ótimo ser qualquer tipo de estratégia, porque você tem tudo subindo, então basicamente vai dar certo. Agora, quando as coisas estão mal, é que a gente realmente observa quem faz a diferença no mercado. Então, mais do que nunca, converse com o seu assessor de investimentos, busque informações, busque ser uma pessoa proativa com o seu dinheiro, com o seu investimento, porque vai fazer toda a diferença lá na frente. Estou certo ou estou errado, hein, Lori? Certíssimo, Rafa, certíssimo. E o Cadu trouxe aqui pontos extremamente importantes, tá? Principalmente se a gente pensar em olhar para a estratégia de renda variável, tentando manter ali uma estratégia realmente de ser contracíclico, né? Então, o que ele comentou, quando a bolsa bateu 130, poxa, vamos dar uma olhada nisso, será que não é hora da gente pensar em vender alguma coisa e realizar o lucro, né? Que a bolsa está batendo nas máximas, vamos tentar botar esse lucro no bolso. Quer dizer, agora que a bolsa está em período negativo, com uma volatilidade muito forte, certamente surgem algumas oportunidades. Então, aquilo que eu comentei, ser cauteloso e seletivo com as ações da Bolsa. Tá? Essa semana tem divulgação de resultados corporativos. Várias empresas vão divulgar esses resultados. Se não me engano, a Klabin vai divulgar essa semana. Então, assim, o investidor tem que estar atento a isso, porque isso pode trazer alguma oportunidade de entrada. Teremos nada mais nada menos que Ambev, Vale e Petrobras divulgando resultados durante a semana. São as 3 gigantes aí da nossa composição Ibovespa. Próxima quinta-feira. Exatamente, isso pode trazer um fomento ali nos preços. Então é questão de estar antenado, realmente verificando essas oportunidades, buscar conversar com o seu assessor. O time aqui da McLeod, o time comercial aqui, é altamente preparado para poder prestar essa assessoria. E de acordo com o perfil de cada um, os objetivos, esse horizonte de investimentos, a gente consegue lá fazer uma composição dentro de uma diversificação que vai atender às expectativas aí do cliente. Bacana, senhores. Um último assunto que eu queria trazer com vocês é em relação ao Copom, né? Teremos reunião na próxima terça, divulgação na quarta e, pelo que o Paulo Guedes disse, a bomba está no colo do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Como é que vocês estão avaliando aí essa puxada de juros que está precificada? Mas quanto? 1,25? 1 ou a 1,5, por exemplo? Paulo Guedes jogou a bomba dizendo que o Brasil não pode correr atrás da curva de juros, tem que estar na frente da curva de juros. E aí, o que vocês avaliam? Acredito que com toda essa turbulência, né, que a gente vê da indefinição do lado fiscal, e como a gente acompanhou na semana passada o estresse na curva de juros, né, para que o Banco Central ele mantenha a perspectiva, né, do controle da inflação bem ancorado, como a gente gosta de falar, ele vai ter que ser um pouco mais duro na política fiscal. Então, na última ata, quando a gente viu lá no mês passado, se falava em mais 2 aumentos da mesma proporção, ou seja, seriam 2 aumentos de 1% na próxima semana e depois lá no finalzinho do ano, na última reunião. E muito provavelmente agora a gente deve ter, acredito eu, que um aumento de 1,25 seja mais prudente. Não sei se essa taxa já seria de 1,5. Eu acho que ele deixaria isso daí, de repente, para a última reunião, caso seja necessário um aperto ainda maior. Mas quase que certo na minha cabeça que esse aumento vai ser de 1,25. E um ponto que eu gosto de explicar
que eu acho que é importante a gente detalhar é o seguinte, né, que a taxa de juros, quando o Copom ele se reúne para definir qual vai ser a taxa, né, que ele quer praticar, isso não é uma canetada, né? A taxa de juros ela não é definida simplesmente porque eu decidi que agora o valor é tal. Na realidade, o que o Copom define é o que a gente chama de Selic meta, ou seja, ele vai definir qual é o objetivo que ele quer que a taxa de juros caminhe, e o Banco Central ele vai atuar no mercado de juros e moeda para exatamente levar a convergência da taxa de juros do mercado para aquela taxa que foi definido, né, na meta ali do Copom. E por que é importante ressaltar isso? Né? Porque, na verdade, essa taxa de juros, o que ela é? Ela nada mais é do que o custo do dinheiro no tempo. Então, se eu vou abrir mão do meu dinheiro, né, eu vou cobrar uma compensação por isso. Então, quanto maior o prazo, provavelmente eu vou cobrar uma taxa maior. E como que o mercado ele avalia isso? Ele avalia pelo prazo, ele avalia pelo risco, né? Então, esse é um componente muito importante na definição, e no momento que você tem incertezas no mercado, esse risco aumenta, o prêmio que eu vou cobrar para que eu abra a mão do meu recurso, do meu dinheiro, da minha liquidez, ele vai ser maior. E o que o Banco Central ele precisa fazer? Ele precisa criar essa credibilidade de que a política monetária que ele está sendo definida, ela vai sim se concretizar. Se o mercado começar a achar que ele não vai controlar a inflação, que essa taxa de juros não vai ficar num determinado patamar, não importa o que o Copom fale e define, o mercado ele vai precificar da forma que ele considerar que seja justo. Então, por isso que é importante, às vezes, o Banco Central ele adotar uma postura mais rígida para trazer de volta a confiança de que ele está, sim, monitorando tudo que está acontecendo e que ele vai tomar, sim, todas as ações necessárias para manter, né, aquela política dentro das diretrizes que foram traçadas. Então, quando a gente tem esse plano de metas de inflação, né, a reunião do Copom, isso é para trazer exatamente um pouco mais de previsibilidade e evitar ali flutuações muito grandes, que a gente sabe que é muito prejudicial para a economia como um todo. Então, acredito que na próxima reunião do Copom, o mais provável é que a gente veja um reajuste de 1,25. Sem dúvida. E é interessante observar também a questão da inflação, que ela não está, nesse momento, sendo totalmente amainada somente pela política de juros, né? Porque a inflação ela tem um componente de demanda e oferta. E quando você tem uma demanda muito alta, mas as pessoas querendo comprar, claro que isso puxa o preço para cima, né? Mas a gente está enfrentando aí um pós-pandemia muito difícil, com números econômicos muito baixos, um desemprego crescente, né? O fim do auxílio emergencial vai trazer mais problemas em relação a isso, e ainda assim os preços estão subindo, né? O dólar sobe, o preço dos insumos de produção, que são basicamente importados, também sobem, e com isso o custo da produção acaba aumentando, né? O exemplo mais básico disso é a gasolina, é o diesel, né? Preços que estão aí exorbitantes, subindo ainda mais. Aliás, o presidente já inclusive antecipou que vem aí mais aumentos, e isso faz com que, naturalmente, o custo da logística, que é um ingrediente muito pesado nessa composição de preços, o Brasil hoje ele roda todo o país em cima dos caminhões, faz com que o preço, claro, tenha uma puxada para cima. Então esse componente também é interessante observar. Você pode aumentar a taxa de juros, mas como bem observou o Cadu, isso é muito mais organizado pela dinâmica do mercado. E aí, Lori, o que você está apostando? Não, é isso. Eu tô com o Cadu, tô achando aí que vai vir uma alta de 1,25 também na quarta-feira. Não me espantaria uma alta de 1,5, até por conta de toda essa postura que o Paulo Guedes adotou aí, de dar aquela cutucada no Banco Central. Mas eu estou com consenso aí do mercado, eu estou com o Cadu, eu acho que vai vir 1,25, Selic 7,5 na quarta-feira. E vamos ver. E aí isso vai trazer, como a gente comentou, essas oportunidades aí, somente nos ativos mais conservadores, né? Então aquele pessoal que tem ali, de repente, uma estratégia de ter a gente sempre orienta a ter uma reserva de emergência, mas hoje tem muitos clientes que estão com essa reserva de emergência maior porque estão aguardando algumas oportunidades interessantes em outros setores, né, em outros ativos. Então isso vai favorecer. Quem tiver ali um pós-fixado na carteira vai se favorecer dessa alta da Selic. E quem puder, dentro dessa composição da carteira ali, puder
dar uma diversificação para esses ativos que ficam ali engessados na carteira, que são as taxas pré-fixadas, ou até mesmo um ativo atrelado ao IPCA, e que pode abrir mão ali dessa liquidez por 1, 2 ou 3 anos, casos de títulos mais curtos, mas que estão com essas taxas aí bem interessantes, também fazer uma composição nisso. Mas, em resumo, eu estou com o Cadu aí, 1,25 na quarta-feira. Muito bem, senhores. Algo mais a acrescentar? Podemos fechar a nossa casinha? Podemos fechar. Acho que é importante para a próxima semana, como vocês bem adiantaram, a gente tem resultados aí das empresas, então referente ao terceiro trimestre, isso certamente vai continuar ali mexendo com o mercado. A gente vai ter a decisão do Copom na quarta-feira, a gente tem o IPCA 15, que é uma antecipação aí do dado de inflação, esse é um ponto importante. A gente vai ter os dados do CAGED de setembro, falando sobre parte, né, de emprego, e lá fora a gente vai ter nos Estados Unidos o PCE, que é o principal índice de preços ali ao consumidor, que vai sair na sexta-feira, um indicador importante para a gente acompanhar, e a confiança do consumidor na Europa, então na zona do euro mais especificamente, que são dados importantes aí para a gente continuar acompanhando. Mas eu acho que o principal ainda vai ser essa definição da política fiscal em relação aos precatórios, à reforma tributária, como que vai ser esse auxílio, né, que está sendo anunciado também para os caminhoneiros. Eu acho que esse é o ponto que vai dar a diretriz da Bolsa Brasileira, que inclusive pode novamente não seguir o ritmo aí das bolsas internacionais, dependendo do caminhar que a gente tiver aqui no cenário interno. Bom lembrar também que teremos de resultados da Apple, do Google, do Facebook, tudo na semana que vem, ou seja, semana agitadíssima, vale a pena ficar ligado. Obrigado demais, Louri Bianco, mais uma vez pela parceria, pela disponibilidade, nos vemos semana que vem. Obrigado, Rafa, obrigado, Cadu, agradeço muito aí pela oportunidade, é sempre um aprendizado muito grande estar aqui com vocês, ter esse bate-bola aí com vocês. E é um privilégio para mim, tá bom? E vamos com tudo. Bons negócios para todos. Um abraço. Que é isso, menino modesto. Aprendemos muito com o Louri também, né, Cadu? Mais uma vez, obrigado demais. Até semana que vem. Com certeza. É um prazer estar aqui novamente, Louri, Rafa. E que a galera respire fundo aí, que essa turbulência ela vai seguir. Mas é um pouquinho de cautela, busque orientação, converse bastante com o seu assessor, ter um pouco de tranquilidade e adequar bem o seu portfólio ao seu perfil e horizonte de investimento. Eu acho que, como o Louri falou, a diversidade e a seletividade são os temas principais aí que vão guiar a trajetória, pelo menos aí do próximo ano, 1 ano e meio. É isso, grandes dicas para você investir cada vez melhor. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.